Olá, pessoal, e bem-vindos a um plantão especial da peste. Como saíram alguns trabalhos essa semana falando de eficácia e efetividade da Coronavac, a gente resolveu trazer aqui pessoas bem especiais para ajudar a gente a explicar para vocês de novo esses conceitos e esses trabalhos. Então, antes de chamar o nosso convidado, eu só queria lembrar com vocês os conceitos de eficácia e efetividade e o que isso quer dizer para uma vacina. Então, eficácia da vacina é aquele número que vocês acompanharam como se fosse novela das 8 aí o ano passado inteiro, que diz para a gente os resultados dos testes clínicos de fase 3. Então, são aqueles resultados de um estudo controlado, onde a gente estuda dois grupos e a gente compara um grupo que tomou a vacina de verdade e um grupo que tomou um placebo. A gente deixa essas pessoas aí viverem vida normal dentro de um estudo clínico controlado, ou seja, essas pessoas são acompanhadas, monitoradas, mas estão lá vivendo vida normal. E a gente espera essas pessoas ficarem doentes. Quando um bom número de pessoas fica doente, contando todos os dois grupos, a gente vai abrir o estudo e vai comparar os grupos. A gente vai literalmente contar quantas pessoas ficaram doentes no grupo que recebeu a vacina e quantas pessoas ficaram doentes no grupo que recebeu um placebo, que é uma vacina de mentira. O que a gente espera? A gente espera, para a nossa vacina ser boa, que muito mais gente tenha ficado doente no grupo placebo, porque isso quer dizer que a vacina realmente está protegendo. E daí, com esses números, a gente faz uma conta de padaria mesmo, que vai dar o valor da eficácia. E daí tem aqueles valores de 50% de eficácia, 70%, 90%. Esses valores dizem o quê para a pessoa que está se vacinando? Eles dizem o seguinte: uma vacina de 50% de eficácia, ela reduz pela metade, ou seja, reduz em 50% pela metade a sua chance de ficar doente. Isso foi o resultado inicial que a gente teve com a Coronavac. Então, a gente sabe que a Coronavac, se você tomar essa vacina, você reduz pela metade a sua chance de ficar doente comparado com o cara que não se vacinou. Então, não é um número absoluto, é um número que compara com quem não se vacinou. E isso não quer dizer, não, a gente não sabe qual que é o risco de você ficar doente com vacina ou sem vacina. Isso é um risco da circulação do vírus, vai depender do quanto o vírus está circulando. No caso da Coronavac, a gente viu outros números de eficácia. Então, esse 50%, era 50,7%, era o que reduzia da sua chance de ficar doente, de ter qualquer sintoma. Mas se a gente olhasse aquelas pessoas que ficaram doentes e precisaram de alguma assistência médica, não estou nem falando de hospital, precisaram de assistência médica, esse número subia para 78%. 78% quer dizer o quê? Que a Coronavac reduziu em 5 vezes, mais ou menos, quase 80%, então reduziu em 78% ou 5 vezes a sua chance de ficar doente a ponto de precisar de um médico. Então, isso já é muito bom, porque está reduzindo casos mais severos da doença que precisem de médico. E daí, a gente compara, então, com as outras vacinas, e muita gente ficou falando, mas a outra é melhor, porque a outra tem eficácia de 90%, 95%. Então, a gente já explicou aqui várias vezes também que eficácia de vacina não dá para comparar, porque elas são feitas, os estudos clínicos são feitos em momentos diferentes, com populações diferentes, em condições diferentes e com critérios diferentes. Então, por exemplo, a Coronavac, para considerar o que era um caso, o que era uma pessoa doente, podia ser o cara que tinha um sintoma. Ele já levantava a mão e falava, opa, tive sintoma. Aí ia lá, confirmava se ele estava mesmo com Covid, e ele virava um evento, um caso. Então, ele entrava naquela conta de padaria. Outras vacinas tiveram critérios diferentes. Elas falam, não, para a gente, o cara que ficou doente, ele tem que ter pelo menos 2 sintomas, ou um sintoma grave. Então, já varia o critério. Varia o momento também, se estava ou não estava circulando variantes, qual foi o país, como que aquele país estava sendo afetado pela pandemia, qual
era a taxa de ataque do vírus. Então, tudo isso vai influenciar naquela conta de padaria. Então, a única maneira de realmente comparar se uma vacina é melhor do que a outra é colocar as duas no mesmo teste clínico. Não dá para a gente comparar testes clínicos diferentes e dizer que uma vacina é melhor do que a outra. A boa notícia é que até agora todas as vacinas se mostraram bastante eficazes em reduzir a chance de você ficar gravemente doente ou morrer. Que é isso que interessa, a gente quer reduzir hospitalização e morte. Então, eficácia é o que a gente viu no teste clínico, efetividade é o que a gente vai ver no mundo real. Então, os testes que estão sendo feitos agora, os acompanhamentos que estão sendo feitos agora em Israel, por exemplo, que mostram como que a vacina se comporta no mundo real, e a gente teve recentemente a publicação de dados do Chile, de mundo real, de efetividade da Coronavac. Afinal, quando você coloca essa vacina numa população grande, sai vacinando todo mundo, como que ela se comporta? Será que se mantém aquela eficácia? Será que aumenta? Será que diminui? E é isso que a gente vai ver hoje aqui. Então, vou chamar o Maurício aqui para a gente começar e convidar o nosso convidado especial de hoje. Oi, Natália, oi, pessoal. Nós estamos aqui numa edição especial para voltar a clarear o resultado desses estudos de vacina, com foco principal hoje na Coronavac. É um prazer hoje ter um convidado, também novamente um amigo, o Dr. Ricardo Palacios. O Ricardo é o diretor de pesquisa clínica atual no Instituto Butantan. Nós estamos já trabalhando junto, né, Ricardo, uns 5, 6 anos, desde o estudo da vacina de dengue, e agora com Coronavac e outras vacinas aí para frente que nós vamos caminhando. O Ricardo é um grande adepto da vacina dentro do Serviço Público de Saúde, um grande defensor do SUS e defensor da vacinação. E Ricardo vai falar um pouquinho para a gente aí da Coronavac. Ricardo, 2 pontos marcantes da Coronavac. O estudo, Profiscov, está lá depositado, e agora tem os resultados do Chile. O que você traz aí para a gente na perspectiva do Butantan e na perspectiva de um grande defensor de vacinas dentro do sistema de saúde que você é? Bom, muito obrigado, Natália, Maurício, por finalmente conseguir o convite aqui para este Diário da Peste. Foi um ano ralando muito duro para poder conseguir este convite, mas finalmente consegui. Já falando especificamente do resultado do Chile, que foi apresentado pelo Ministério de Saúde do Chile na sexta-feira, realmente foi um motivo de comemoração para todos nós. Aqui no Butantan realmente estávamos muito, muito felizes. E por que essa comemoração? Porque quando a gente vê a vacina agindo no mundo real, vendo que Chile está passando agora por uma etapa também muito dura de análogo ao que está acontecendo com o Brasil, talvez não na mesma magnitude, mas eles estão vendo um aumento importante dos casos. E o que conseguiram com uma muito rápida vacinação, proporcionalmente maior que qualquer outro país da América Latina, é que esses casos não estão se traduzindo em casos graves e em casos de morte na mesma proporção. Então, é algo que a gente espera que uma vacina consiga fazer, é fazer uma contenção dessas ondas de Covid que estão acontecendo, de tal forma de que até as pessoas podem se infectar, até podem ter alguns sintomas leves, mas que elas não fiquem de forma a se acometer gravemente pela doença ou falecer. E nós estamos recebendo várias informações nesse sentido. Mas o dado do Chile, ele tem uma particularidade, que ele realiza esse estudo de efetividade através da comparação de pessoas vacinadas e não vacinadas. E estas pessoas são acompanhadas, então, de alguma forma, eles servem como uma analogia ao que a gente fez no estudo clínico. E sempre, eu acho que isso é bem importante, a Natália acaba de mencionar, sempre a gente tem que ler esses tipos de estudos em comparação. Não dá para poder falar de um estudo de forma absoluta sem ter uma referência. Então, a pergunta é,
o que acontece comigo se eu tomo vacina em comparação a alguém, ou se eu decidisse não tomar a vacina. E essa é sempre a leitura dos estudos. Então, qual é a diferença que vai fazer a vacina na minha vida? Se eu tomar, o que acontece? Se não tomar, o que acontece? Então, eu faço às vezes uma analogia, quando a gente tem que falar de risco, é o seguinte, é como se você tiver que atravessar uma grande avenida, sei lá, Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, a Marginal Tietê, aqui em São Paulo, enfim, e você pode atravessar com os olhos vendados, sem saber o que acontece, ou você pode atravessar no farol. Não quer dizer que você necessariamente, por atravessar no farol, não possa passar algum motorista imprudente, bêbado e possa atropelar você. Você pode ter até algum grau de risco, mas com certeza é um grau de risco menor que se você atravessa a avenida com os olhos vendados, sem saber se está passando carro ou não, moto, enfim. Então, isso é mais ou menos do que estamos falando. Então, a vacina vai ser uma espécie de farol, uma segurança que dá para a pessoa de diminuir esse risco, de poder atravessar, sabe, na faixa de pedestre, com o farol vermelho para o carro, verde para o pedestre. Então, o risco é menor. Agora, o que sempre, e as pessoas confundem muito, é pensar que a vacina é absoluta. E não existe essa questão absoluta em nenhum medicamento, nem sequer nem atravessar a rua, como eu mencionei. Mesmo que você for na passarela, já teve acidente de caminhão que derruba a passarela. Então, não há uma forma de garantir absoluta proteção, nunca, em nenhum produto, em nenhuma vacina em particular. E o que a gente quer avaliar nesse tipo de estudos é quanto você reduz seu risco se você tomar a vacina. Então, aqui, já para retomar o que a Natália coloca, então é basicamente isso. Então, é o risco de quê? O risco de você ter uma doença leve, uma doença mais grave, ou inclusive de morrer. Então, por isso que a gente convida as pessoas a tomar a vacina. É claro que muitas pessoas atravessaram a Marginal Tietê ou a Avenida Brasil e não morreram. E estão aí, às cegas, e atravessam e continuarão atravessando. Mas sempre também são os lugares em que mais morrem pedestres por tentar atravessar. O que podemos fazer? Vamos utilizar esse farol, essa faixa de pedestre que se chama vacina, atravessar de um jeito certo e seguramente muitas mais pessoas conseguem chegar no outro lado da avenida, que neste caso é do outro lado da pandemia, sem ter lamentar uma intercorrência grave. Ah, legal. Ricardo, você pode explicar para o pessoal o que quer dizer esses resultados do Chile? Então, que saiu que os resultados de efetividade no Chile mostram que a Coronavac reduz em 67% a chance de ficar doente e em 87% a chance de ficar gravemente doente, de precisar de hospitalização, 85% a chance de precisar de UTI e 80% a chance de morrer. Quando a gente faz um estudo de eficácia, como foi o que fizemos aqui, esse é um estudo que é relativamente pequeno. Nosso tamanho de estudo são 12.000 pessoas, 12.688 exatamente. Então, nesse universo de população, a gente tem muita imprecisão. A gente dá uma ideia bastante razoável que permite avançar no processo de autorização da vacina, mas ainda tem muita imprecisão. Então, sempre as pessoas veem o número principal e esquecem dos outros numerinhos que vão do lado, que se chama intervalo de confiança. O que significa esse intervalo de confiança? É a margem que a gente tem, a precisão que a gente tem para poder dar um número determinado. Então, a gente diz, olha, o que eu encontrei no estudo, a continha de padaria que a Natália sempre fala, foi isso. Mas a gente ainda pode dizer, mas nós sabemos que, na realidade, isso deve estar entre este número e este número. Então, vamos supor, por exemplo, para os casos graves. Em nosso estudo, a gente encontrou para casos de hospitalização e morte, nós tivemos todos os casos entre o grupo placebo e nenhum entre o grupo vacinado. Então, você diria, é 100%. Sim, é 100%, mas aí quando a gente faz a segunda pergunta, mas qual é a chance de que isso seja, em realidade, 100%, que seja absoluto? Aí a gente diz, bom, não é bem assim.
realmente nossa chance, 95% de chance de que na realidade isso de fato está entre 58% e 100%. Por quê? Porque nosso tamanho de estudo não nos permite fazer uma afirmação diferente. Quando se faz essa administração da vacina no mundo real, que estamos falando de milhões e milhões de pessoas, no caso do Chile, eles estão compilando dados de 10 milhões e meio de pessoas, que é uma quantidade importante, como se tivéssemos os dados da população inteira da cidade de São Paulo, e eles começam a avaliar e começam a determinar a diferença. E aí o que eles encontram, por exemplo, é que para esses casos graves é uma margem mais ou menos de 86%, e esse já tem um intervalo de confiança que é muito menor. Por quê? Porque, perdão, 85%, vai entre 82,5% e 87% aproximadamente. Então, isso que quer dizer que a precisão que eles têm é muito maior. Agora, isso é diferente do que a gente teve antes no estudo clínico? Não. A gente tinha falado que estava entre 58 e 100. Então, esse valor, esse 87 que eles encontraram, está mais ou menos na metade entre os 58 e 100. Isso que quer dizer que o estudo de Chile confirma o resultado que a gente encontrou. Não é diferente, é pelo contrário, o que nos está dando agora é maior precisão. Agora, outro resultado que é extremamente relevante é que por que nosso estudo deu 50% e por que no Chile deu 67%. Isso tem duas razões. Uma, que é a mais importante, a população é diferente. A população que a gente trabalhou no nosso estudo eram profissionais de saúde que são muito expostos. Então, quando uma pessoa na comunidade tem exposição ao Covid, normalmente é uma exposição ocasional, talvez uma vez na semana, cada 2 semanas. O profissional de saúde é exposição diária. Cada vez que vai no plantão, ele vai ter exposição, acrescentado a exposição comunitária. E a segunda questão, e eu acho que isso também vale a pena, que é algo que nós encontramos em uma análise posterior em nosso estudo, o intervalo entre doses. O intervalo parece afetar, então, ter um maior intervalo, ter um efeito positivo, e isso permitiu seguramente que passasse de 50% para 67%. Então, isso que quer dizer? Aqui chama a atenção de um conceito. Os números que a gente passa não são números absolutos, são intervalos, eles mudam e eles podem mudar conforme aonde essa vacina é administrada. O que está acontecendo nessa população? Está acontecendo muita exposição a vírus, está acontecendo pouca, que são as variantes que estão circulando, etc, etc. Então, a gente viu isso em outros estudos, por exemplo, da Janssen, da Novavax, como os resultados que eles encontram, por exemplo, na África do Sul, são muito diferentes aos que encontram em outros países. Então, essas são diferenças que a gente espera e que vão seguir acontecendo. Então, nós vamos encontrar ainda diferenças conforme o momento de crescimento do vírus, se está no momento de crescimento da epidemia, se está no momento de decrescimento, que variantes estão circulando, que população está, essa população está usando máscara, não está usando máscara, está conseguindo se distanciar ou não, etc, etc. Então, todos esses fatores, eles vão modificando isso. Então, realmente a eficácia não é um número, é uma curva. E é uma curva que vai se mexendo para um lado ou para o outro, conforme todos esses diferentes fatores. Eu vou aproveitar, peraí, Maurício, eu quero só dar o exemplo do goleiro que eu dei na CBN, que eu acho que encaixa exatamente isso que o Ricardo está falando. Então, vou resgatar aqui o exemplo que eu dei na CBN para explicar que justamente a eficácia, ela não é um número absoluto, como a gente falou, ela é uma curva, ela é uma probabilidade, ela indica redução de risco. Então, eu fiz uma comparação que a eficácia, ela é o histórico de uma vacina. Uma boa vacina. Como a gente avalia, por exemplo, se um goleiro é bom? A gente olha o histórico dele. A gente vê a frequência com que ele pega a bola, com que ele toma frango. Mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir prever quando que ele defende ou quando não. E o goleiro, ele pode ser muito bom, ele pode ter um ótimo histórico de defender bola. Agora, se a defesa do time dele for uma porcaria, ninguém usa máscara, tem aglomeração, o vírus está circulando pra caramba, a quantidade de bola que chega no gol para esse cara defender, ele vai tomar frango, porque é muita bola de uma vez. Então, a gente não pode julgar o goleiro
de uma maneira isolada. Ele é esse goleiro é uma droga, olha só, ele tomou gol. Não, olha o histórico dele. Para saber se o goleiro é bom, a gente tem que olhar o histórico. Para saber se a vacina é boa, a gente tem que olhar o histórico. Então, esses casos isolados, mas fulano tomou a vacina e morreu, é a mesma coisa que o goleiro. Não é por isso que ela deixa de ser uma boa vacina. Vacina é uma estratégia populacional, coletiva. Casos individuais não vão poder dizer para a gente se a vacina é boa ou não. A gente tem que olhar os estudos na população. Manda, Maurício. Nossa, você falou isso do goleiro, eu lembrei do Júlio César e do 7-1 que eu assisti pessoalmente. O Júlio César tem uma história de grande goleiro, ele foi uma desgraça, mas tudo bem. Eu queria que você desse você pode, na verdade, desse um update naquela história de Serrana, como é que anda lá? Esse é um dos estudos que realmente eu acho que vai ser bastante importante. Por quê? Porque muitas das estratégias que até agora têm se mostrado melhor sucedidas para controle do vírus, elas acontecem em forma ilhada. Então, os grandes exemplos como Nova Zelândia, Taiwan, Austrália, ou até o próprio Israel, que é uma ilha geopolítica, eles pressupõem um controle muito grande da população que entra e que sai. O que acontece em Serrana, que é uma pequena cidade perto de Ribeirão Preto, uns 25 quilômetros, é que há muita população, ao redor de 10.000 pessoas que estão entrando e saindo todos os dias de Serrana para as outras populações, principalmente a Ribeirão Preto. E o que a gente quer ver? A gente quer ver como a vacina, a nível populacional, aqui já não é a nível individual, a nível populacional, a vacina sendo desafiada constantemente por essa entra e sai de pessoas, e como a vacina vai conseguir resistir, e em particular agora, não foi planejado, mas aconteceu com a variante P1. Então, isso é o que nós estamos avaliando neste momento. Nós temos até agora, os resultados que temos concretos, limpos, são dados de segurança. Nos dados de segurança já começam a aparecer uns indicadores indiretos, e esses indicadores indiretos têm a ver com indicadores indiretos de mortalidade. Por quê? Porque nesse período que levávamos do estudo, a gente encontra que a mortalidade está muito concentrada em pessoas que, por alguma razão, ainda não foi o momento de tomar a vacina, porque ela tinha uma ordem de ser administrada, ou por alguma circunstância não a tomaram. Então, as mortes estão muito concentradas nesse grupo. Mas ainda nós não podemos fazer uma afirmação forte em relação à proteção, porque nossa vacinação, ela terminou faz muito pouco tempo. Então, o tempo em que se considera que há uma proteção mais completa, que 2 semanas após a última dose, ainda não deu tempo de acompanhamento. E aqui eu quero assinalar um ponto, que isso vale para qualquer estudo de efetividade, não só para o nosso caso, mas o de Chile, estudos de efetividade que se fazem em outros lugares, é que os desfechos que têm a ver com internação hospitalar e morte são muito mais tardios, demora mais para ver, porque normalmente é uma questão de que você adoece, não quer dizer que se você adoece e é diagnosticado na primeira semana você é visto, vai dizer, vai ser um caso leve. Normalmente as complicações a gente vê na segunda semana. Então precisa de um tempo, ou seja, precisa o tempo de gerar a resposta imune, mas o tempo que precisaria a pessoa para se complicar, que seriam 2 semanas, e se a gente vai falar de morte, é ainda mais tempo, e particularmente quando fala de pessoas mais jovens, que normalmente a pessoa mais jovem, ela tem uma maior reserva funcional, então ela consegue se defender um pouco mais, e para chegar à morte, ela termina sendo um espaço de tempo mais prolongado. A gente está escutando os colegas que nas UTIs, realmente o tempo de utilização de UTI, de leito de UTI, está sendo maior agora com pessoas mais jovens, então qualquer desfecho de morte também vai demorar muito mais em responder. Inclusive, isso é parte da explicação que os colegas de Chile deram, de porque o dado de mortalidade ainda é um dado que tem que ser avaliado com muita cautela, porque esse é um dado que, em termos de quantidade de acompanhamento e de número de pessoas que aportam esse dado, ele termina sendo prejudicado por esse desfecho mais prolongado. Então,
Talvez quando passem algumas semanas a mais, esse dado vai ser melhor lapidado e se pode ter alguma modificação nesse dado. Então, essa é a desvantagem desses estudos, que eles vão precisar mais tempo para fazer afirmações mais fortes, porque a doença demora mais também, a doença grave ela demora mais. Agora, qual é a vantagem? Que pelo fato de demorar mais, a resposta gerada pela vacina, a resposta de anticorpos, também vai ter mais tempo de aparecer. Então, muitas pessoas, aqui eu vou aproveitar esse gancho para falar, muitas pessoas chegam e tentam fazer testes, enfim, tive, não tive, anticorpo, não tive, anticorpo, eu fiz mês passado, agora tem menos. Isso é absolutamente normal em qualquer vacina. O que é mais importante, aparentemente, e isso é algo que a gente vai precisar demonstrar depois, é que se gerem as células de memória, que são as células que vão ser capazes de responder, e que talvez você possa ter alguma doença leve nessa primeira semana, e a partir disso se gera uma resposta forte de memória para impedir que se evolua para uma resposta, uma doença grave. Então, eu acho que isso também é importante. As pessoas ficam loucas, assim, tentando fazer testes dos mais estapafúrdios que não tem absolutamente nada a ver. Mas, então, eu falo para as pessoas agora, fiquem tranquilas, gastem o dinheiro em outra coisa, façam algo mais divertido, porque isso não adianta, nesse momento não adianta. Vacinação é estratégia de saúde pública, não é uma estratégia de saúde individual, neste caso, esta vacina em particular. O Ricardo, um colega médico veio para mim, e daqueles que, por mais que a gente fala que não é para medir, ele mede semana sim, semana não, quantidade de anticorpos, né? E veio para mim, olha só, um mês atrás eu estava com IgG de 1,5, eu estou com 140. Eu falei, você teve alguma coisa? Não. Eu falei, sabe o que significa? Que a vacina te salvou, porque você pegou. Você pegou esses dias, você foi exposto esses dias, você teve uma grande e rápida resposta, que é exatamente para isso que a vacina serve. Mas os senhor tinha 1,5. Eu falei, exatamente, você tinha pouco, mas as tuas células de memória estavam lá. E antes que alguém pergunte, algum picareta resolva fazer, não tem exame de célula de memória comercial. A gente até sabe fazer, Ricardo, mas não é tão simples assim, gente. Ricardo, acho que tem mais um aspecto só que eu queria que vocês comentassem do Profiscov, que foi o teste com as variantes, né, para o pessoal ficar mais tranquilo, que a Coronavac se deu muito bem aí. Sim, isso realmente, assim, uma das coisas que a gente tinha uma preocupação muito grande e que até demorou um pouquinho a publicação, porque são testes que são difíceis de realizar, e aqui eu agradeço publicamente ao grupo do professor Durigon, da ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que se empenharam, todo o grupo se empenhou muito nesse trabalho, e era poder avaliar a neutralização, ou seja, quantos anticorpos gerados pela vacina conseguiam neutralizar as variantes dos vírus. E nós tivemos duas variantes, a P2, que ela começa a aparecer mais ou menos por volta de novembro, que nós temos casos de variante P2 dentro do estudo, e a variante P1, que dentro do estudo não tivemos, nestes casos que foram para análise primária, tivemos posteriormente, mas nestes primeiros casos nós não tivemos. E essas variantes, elas, particularmente a P1, é a maior responsável dessa explosão de casos. Então, para poder fazer esse teste, o que a gente fez, sendo muito, muito rigoroso, foi tomar amostras de pessoas que foram vacinadas antes que as variantes existissem, antes que elas fossem descritas. De tal forma de que essas amostras que estavam guardadas no laboratório e que nunca essas pessoas teriam oportunidade de ter contato com essas variantes, porque elas não existiam na época, digamos em setembro, outubro, essas amostras foram coletadas e foram expostas as placas com os vírus, as células com os vírus, foram colocadas esse soro das pessoas vacinadas. Então, o que se espera? Se existe um anticorpo que consegue neutralizar o vírus, o que vai acontecer é que as células que estão aí infectadas chegam esse soro e neutraliza a ação do vírus. Então, aí para.
Agora, se os anticorpos eles não estão presentes, o vírus vai conseguir fazer sua ação e o soro não vai ter nenhuma ação. Então, isso que significa? Que nós vamos conseguir demonstrar em cada uma, nós tivemos placas que se fizeram com a variante parental, com a variante P1 e a P2, e aí conseguimos demonstrar que era uma resposta consistente. A palavra consistente, que foi a palavra que utilizamos, é colocar diferentes variantes e ter a mesma resposta. E isso foi exatamente o que encontramos. Ela não varia entre uma variante e outra. Portanto, nossa esperança nesse sentido era que a eficácia também não fosse mudar, e o que tem comprovado nos diferentes testes feitos até agora é que isso foi verdade. Agora, na variante B1351, identificada na África do Sul, existe sim uma pequena variação. Todas as vacinas teve variação com a B1351. Eu acho que aqui esse é nosso alerta. Este realmente é o perigo para o futuro. É a B1351. A gente está trabalhando nesse sentido para verificar que é necessário para poder proteger contra essa variante, porque esta, digamos, que é a que tem afetado mais a todas as vacinas. Tem vacinas em que a queda dessa neutralização é muito importante, 9 vezes, 15 vezes. Então, até que a Coronavac não foi tão mal, foi apenas 4 vezes. Assim, realmente, essa, digamos, que é a nossa grande preocupação. Felizmente, ela não está disseminada no país, mas não quer dizer que a gente não esteja preocupado e vamos trabalhar nesse sentido. Beleza, Ricardo. Muito bom você tem aqui, vindo nesse plantão do Diário, dar uma colocada de alguns pingos nos is da Coronavac. Como eu disse, tenho uma maior admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo no Butantan, e espero que logo, logo, e eu não vou te perguntar nada agora para não te botar na sinuca, vou deixar para o próximo, quando nós tivermos dados muito sólidos que você possa discutir, que nós venhamos também conversar sobre a Butanvac, como ela vai ser testada, porque, como eu e a Natália passamos desde o começo do Diário da Peste, tentando ensinar as pessoas como é que faz ensaio de eficácia, etc., agora é uma nova realidade com a Butanvac, vão ter outros tipos de ensaio, e eu vou deixar isso para um outro momento, com certeza, logo, logo. Obrigadão, Ricardo, prazer te ver. Só te vou contar uma coisa, a gente aqui internamente no grupo não chama de Butanvac, a gente não gosta muito desse nome, a gente chama de Corona Huevo. Como? Corona Huevo? Corona Huevo, porque a vacina de corona que crescia no huevo, então Corona Huevo, huevo por ovo, né? Porque o grupo estatístico são colombianos, então nós falamos em espanhol, é Corona Huevo. Então, vamos falar sim da Corona Huevo, apenas tenhamos a aprovação da Anvisa, será um prazer, compartilhamos como serão os testes clínicos da Corona Huevo. Adorei, muito mais legal Corona Huevo. E, bom, daí, por favor, então, Ricardo, você volta no Diário para falar da Corona Huevo, quando você puder falar dos números, e acho que fica o recado final, né, gente, que deu para ver que a gente tem uma boa vacina, a gente já está com resultados publicados de eficácia, de efetividade, logo vamos ter mais resultados de Serrana, mas eu acho que a esse momento não fica mais nenhuma dúvida de que nós temos uma boa vacina no Brasil, temos outras também, temos a AstraZeneca, temos outras chegando, e acho que o recado mais importante, que a gente já falou várias vezes, a melhor vacina é aquela que chegar primeiro no seu braço. Então, não precisa escolher vacina. Vacina com a que tiver disponível quando chegar a sua vez, e isso é o que vai nos tirar da pandemia mais rápido. Então, obrigada, gente, e a gente se vê no próximo Diário da Peste. Obrigado.